Bom dia. Bom dia, fora aqui do microfone. Então, bom dia a todos e todas. Bom dia ao pessoal do virtual, cumprimentando aí a direção da federação, cumprimentando todos e todos os presentes aqui. Meu nome é Ricardo, sou um homem branco, moreno claro, enfim, cabelo preto, muito embora minha esposa diga que catando direitinho já aparecem alguns brancos. Eu não acredito muito nessa versão dela não, mas ela me fala isso. Eu tô com uma camisa polo preta do meu sindicato, CISEJUF, Rio de Janeiro. E, bom, enfim, é isso, né? E aí a gente começa a falar desse tema, né, que nos coube, que é a questão da FENAJUF, acessível e inclusiva, né? E aí eu até pego como gancho aqui a fala da Alessandra, que trouxe todas as dificuldades e o que a gente encara e enfrenta enquanto pessoa com deficiência, né, na sociedade de um modo geral, a sociedade extremamente machista que a gente vive, uma sociedade racista, né, homofóbica e extremamente capacitista, né? Vejam que esse termo eu deixei de propósito por último, porque é o termo menos usado, inclusive nas discussões das próprias minorias, né? Até por aqueles e aquelas que se dizem defensores das minorias, de um modo geral, né? Esquecem do tema pessoa com deficiência. E aí foi o que a Alessandra colocou, né? A gente vem lá dentro do etc., dentro daquele bolinho lá que ninguém sabe muito bem o que é, então joga lá, né? Isso a gente repara nas falas a todo instante, né? Propagandas políticas, eventos, né? Até mesmo da esquerda, né? Que defende a pauta de minorias, defende o social. A direita a gente nem fala muito porque, né? Enfim. Mas esse tema ele é esquecido, ele é colocado lá no etc. E isso é um fator, né, que invisibiliza o segmento de maneira extrema, né? Porque nem mesmo dentro das minorias nós somos lembrados, né? Todo mundo se lembra de falar de mulheres, negros, LGBTQIA+. Aí, o etc., a gente está ali dentro, do etc., perdido ali, enfim, né? Então, e isso é uma luta que a gente vem, né, cotidianamente, né, tocando essa luta. Em cada evento, em cada participação, em cada oportunidade que a gente tem que tocar nisso, falar, chamar a atenção, né? O próprio termo, né, que é discriminação por pessoa com deficiência, que é o capacitismo, ele é pouco abordado, pouco conhecido, né? E isso só contribui para piorar uma situação que já é de invisibilidade. O nosso segmento é um segmento que paga por essa invisibilidade que se tem. Uma invisibilidade que é um problema da sociedade, a gente sabe que tem esse problema, e algumas vezes, ou por vezes, o nosso próprio segmento também é partícipe, né? Também tem a sua meia-culpa nessa história, né? Também tem a sua meia-culpa por não participar, muitas das vezes por não querer estar presente em eventos, em questões, quando são chamados para que participe, né? Porque nós precisamos ser senhores das nossas decisões, afinal de contas, o nada de nós sem nós, né? Ele precisa estar a cada minuto conosco, né? Em cada decisão. Porque a gente já vive numa sociedade que quer nos tutelar o tempo inteiro, né? A sociedade quer nos tutelar o tempo todo. A sociedade sabe o que é melhor para nós, né? Isso a gente vive na rua, em qualquer lugar. Qualquer lugar que a gente chega, né? Eu esqueci de dizer, para quem não sabe, para quem está no virtual, eu sou deficiente visual, sou cego, né?
E ao chegar em alguns ambientes para buscar alguns atendimentos, em algumas situações, as pessoas se preocupam em botar o cego sentado, né? Ao invés de perguntar o que aquele cara ali, aquele cidadão, deseja naquele ambiente. Né? Não, senta, e aí, se der, conforme for, a gente até pergunta o que ele deseja, mas primeiro, senta. Né? E não é você que quer sentar, não, senta que é melhor para você. Né? Então eu sei, eu, sociedade, eu sei o que é melhor, não é você que sabe, eu sei, eu, sociedade. Né? Isso a gente enfrenta no dia a dia, isso aí não tem. Né? A gente sabe que é assim, a sociedade. Isso a gente vai mudar de uma hora para outra? Não, a gente não vai mudar de uma hora para outra. A gente tem que ir matando um leão a cada dia para ir tentando, né? Com as nossas ações, tentar ir mudando um pouco disso. Né? Não vai ser na nossa geração, não vai ser na próxima, mas se a gente parar, aí realmente não vai se evoluir. E aí a gente traz essa questão para dentro do judiciário, e eu vou colocar judiciário e MPU, porque a nossa federação abarca o MPU, e essa discussão, por isso que ela precisa estar sendo travada o tempo todo em todos os ambientes. E aí, com a estrutura que se tem no judiciário, essa estrutura castelar, feudal do poder judiciário, ainda é mais um fator que complica ainda mais essa guerra nossa. Né? A gente sabe que a estrutura do judiciário não facilita coisa alguma, né? Essa estrutura que ele tem. Então, até para a gente, por exemplo, fazer as nossas questões, as comissões de acessibilidade, tudo isso que foram partos, né, para que fossem cumpridas, que fossem instaladas, criadas Brasil afora, né, a gente sabe por que disso, né, por causa exatamente dessa estrutura, que é complicada. Isso foi só um exemplo, depois eu vou voltar nessa questão, porque como é que a gente começa essa luta, e eu vou trazer a luta do CISEJUF, Rio de Janeiro, mais especificamente, inicialmente aqui, a gente entra para o sindicato em 2002, eu entrei na Justiça Federal em 99, já em 2000, junto com outros colegas, a gente já tocava movimento de greve, afinal de contas a veia política está presente, então a gente já estava nas lutas, nas portas dos prédios, né, das justiças, tocando a luta, e eu, do Lavin, que também está aqui, Marcelo, que também está presente, a gente já estava nessas lutas aí desde essa época. Em 2002, a gente forma uma chapa e vai ser diretor do CISEJUF. Eu e do Lavin, que está aqui, a gente foi ser diretor do CISEJUF, nosso primeiro mandato em 2002. E lá a gente precisava primeiro organizar o sindicato, que à época estava completamente bagunçado. A gente precisava então primeiro arrumar a casa, né, para depois a gente ir tocando algumas coisas mais específicas. E isso foi feito. A gente arrumou a nossa casa, que vinha complicada. A gente arrumou na primeira gestão que a gente fez, né? Foi se arrumando aos poucos, enfim. E já no final da nossa primeira gestão ali, a gente avaliou que a gente precisava pautar o tema da pessoa com deficiência mais fortemente dentro do próprio sindicato, né? Levar as nossas necessidades, o que a gente precisava, enfim, o que a gente precisava tocar ali em relação a isso, e por conta do que a gente vivia nos locais de trabalho, né? A categoria tem os seus problemas todos, né? Do dia a dia no judiciário, e nós temos os nossos problemas mais específicos, e que às vezes, e por vezes, inviabilizava, eu digo inviabilizava, que hoje em dia nem tanto, mas inviabilizava por completo o trabalho, né? Então a gente precisava levar essa luta também para o sindicato tocar, né? E assim foi feito. A gente criou um núcleo das pessoas com deficiência no CISEJUF, e
nos encontros da federação, ali acho que desde 2006, eu sempre esqueço essa data, tá? É uma fala já recorrente minha. Eu acho que 2006, na plenária de Natal, depois alguém me corrija aí, por favor. Na plenária de Natal, foi a primeira vez que a gente começou a levar esse tema para dentro da federação. Foi ali porque, eu digo que foi ali porque antes eu ainda não tinha visto nada nos anais da federação tratando da questão. Então ali a gente levou uma resolução que a gente conseguiu aprovar, né, tratando mais especificamente desse tema, e lá estávamos presentes, eu, do Lavim e Marcelo, que também está aqui. Então foi a primeira vez ali. E aí a gente já pedia para que a federação pudesse fomentar essa luta de criação de núcleos, sindicatos nos sindicatos de sua base, Brasil afora, né, para que esse segmento fosse se fortalecendo Brasil afora. Não preciso registrar, mas já registrando, que essa resolução foi deixada lá nas calêndulas gregas fenajufinianas, vamos dizer assim, né? Nada foi feito. E de lá para cá foram algumas plenárias e congressos que a gente leva a pauta, aprova a pauta, né? Porque ninguém é contra, né? Ninguém em congresso, plenário, consegue ser contra a pauta do segmento das pessoas com deficiência. Ninguém é contra, é legal, tal, maneiro, né? Dá até ibope às vezes, é bonitinho e tal. Mas tocar que é bom, a gente não conseguia tocar. Isso foi evoluindo. A gente foi também evoluindo a luta no sindicato, no CISEJUF, nosso núcleo virou departamento de acessibilidade e inclusão, que já lhe conferiu mais autonomia do ponto de vista tanto administrativo, político e quanto orçamentário também dentro do sindicato. E a luta foi vindo, né? E sempre a gente, né, levando para a federação essa questão, cobrando esse primeiro encontro, né, que esse primeiro encontro nascesse, né, rolasse por parte da federação. E cá estamos nós, né, hoje aí no dia 9 de julho, homenagem a São Paulo, né, hoje, fazendo, né, nascendo esse primeiro encontro nacional dos servidores e servidoras com deficiência do Judiciário Federal e MPU. Portanto, assim, a gente viu aí que a caminhada não foi nada fácil, né? 2006 até 2022, né, tivemos aí um caminho longo, né? Longo. Mas nasceu, né? E como tudo na luta dos PCDs é assim, né? Luta e luta, e mais luta. A gente conseguiu, então, cá estamos nesse primeiro encontro nacional, e é importante a gente, né, fazer alguns flashes ao longo dessa caminhada aí, como a gente tocou, por exemplo, a criação das comissões de acessibilidade e inclusão nos tribunais, Brasil afora, que foi algo extremamente complicado de se tocar. Não se implementava, em princípio, né, as comissões. Antes, é bom, eu até peço aqui desculpas para poder voltar um pouquinho só, que é o seguinte: os tribunais, eles não davam muita atenção à questão da pessoa com deficiência, muito embora a gente já tivesse uma série de diplomas legais, né, em vigor com relação à acessibilidade, por exemplo. A lei de acessibilidade, ela data do ano de 2000, né? Lei de acessibilidade é de 2000. Aí alguns vão dizer, não, mas não estava regulamentado em 2000. Bom, mas foi regulamentado em 2004. Né? E mesmo assim os tribunais pouco davam atenção àquela letra morta ali. Né? E outros diplomas que a gente tinha anteriores à própria lei de acessibilidade. Né? E viemos caminhando, aprovamos uma convenção internacional sobre os direitos da pessoa com deficiência ao longo desse caminho, que no Brasil virou letra constitucional, né? E o judiciário continuava não observando muitos aspectos, continuava não dando a atenção
devida a uma letra constitucional, né? Ao longo desse caminho, aí tivemos a Lei Brasileira de Inclusão, também veio, em 2015, Lei Brasileira de Inclusão, tratando do tema, e o judiciário também, né, meio que, vamos lá, vem cá, mas não é bem assim, né, falta isso, falta dinheiro, falta uma série de coisas, né? Para outras coisas nem tanto, mas para essa questão sempre faltava tudo, né? Até que veio a resolução 230 do CNJ, né? Aí a coisa começava a ter uma luz, porque a pirâmide das leis ela estava de cabeça para baixo no judiciário, né? Eu acho que assim, lei ordinária deixa para lá, né? Letra constitucional, diploma internacional, mais ou menos e tal, uma coisa ou outra, né? Lei brasileira de inclusão, estatuto da pessoa com deficiência, mais ou menos e tal, não sei. Não, mas aí veio a resolução do CNJ. Aí, né, deu-se a luz. Vamos correr atrás de tudo, porque agora tem resolução do CNJ, gente. Resolução 230. Aí algumas coisas começaram a caminhar mais. E melhor. Né? Não a contento, obviamente que não a contento. E a criação das comissões, que era lá uma determinação da 230. Ela foi criada normalmente? Não, foi criada a fórceps. Né? No Rio de Janeiro, eu trago o exemplo do Rio de Janeiro, o único tribunal que criou, sem o sindicato ir lá e encher o saco e gritar e falar, olha, tem uma resolução que manda criar a comissão de acessibilidade e inclusão, foi o TRT. Foi o TRT. Na TRF, ao qual eu estou, né, não tinha criado nada. Aí o sindicato teve que ir lá, lembrar que existia uma resolução que mandava criar a comissão de acessibilidade e inclusão, né? Aí o TRF, é mesmo, vamos criar. Né? E aí, depois de algum tempo, criou. O TRE também não criou, não havia criado, a gente teve que ir lá, né? Fazer gestões, havia umas comissões no TRE, tratando até do tema, mas não nos moldes da Resolução 230, e que depois nasceu. Então, assim, a coisa vai se dando dessa forma. Né? Então, por que a gente... E aí a gente volta aqui para a FENAJUF. Né? Por que a gente precisa de uma FENAJUF acessível e inclusiva? E uma FENAJUF que conheça o tema, domine o tema, queira estar defendendo essa pauta no seu dia a dia, precisando estar dentro dessa pauta, tal qual a questão do negro, tal qual a questão LGBTQIA+, tal qual a questão da mulher. Né? Porque a gente precisa de uma federação forte e que lute para que isso tudo aconteça. Né? Por isso a nossa ideia, desde lá de 2006, uma federação que corra atrás disso, que promova esse encontro que, enfim, nasceu. Né? Só que para a gente fazer essa questão toda andar, a gente precisa de alguns mecanismos também dentro da própria federação para que isso ande a contento. E ande a contento, não esquecendo do lema nada de nós sem nós. Né? Então, a gente, no último Congrejuf, que se deu em Goiás, né, a gente elaborou uma resolução, o CISEJUF e o Sintrajuf-RS, em conjunto. A gente fez uma resolução com várias questões ali que a gente tratou, né, do segmento, e a gente precisa destrinchar um pouco melhor essa resolução, e aí alguma das propostas que eu já adianto até para amanhã, que a gente precisa ter aqui aprovado e que leve para a direção, para que a direção implemente e veja como isso caminhar melhor, para a gente ter uma FENAJUF exatamente acessível e inclusiva na acepção dos termos. Né? Uma das questões que a gente precisa o quê? Né? Uma das questões que a gente trata ali. E aí seria o quê? Para o próximo congresso da federação. Cada chapa tenha que ter 10%, ou pelo menos uma pessoa, um integrante da chapa, sendo pessoa com deficiência.
né? A gente sabe que já há a cota de mulheres, a cota de negros, e eu acho que já está na hora de ter a cota da pessoa com deficiência, né? Dentro dessas mesmas questões similares, uma pessoa com deficiência por chapa, ao menos. Isso obriga o quê? Obriga que essa chapa que foi eleita vai ter necessariamente alguma pessoa com deficiência, obriga os sindicatos a terem suas pessoas com deficiência, digamos assim, né, sindicalizadas, ou pelo menos correndo atrás dessas pessoas na base, né, trazendo para dentro dos sindicatos, apresentando o trabalho que pode ser feito em relação a esse segmento, né, trazendo para que ele se interesse por aquela luta, para que esteja na luta também da sua categoria como um todo, porque não é só a questão da pessoa com deficiência, nós temos uma categoria que a gente precisa estar lutando dia a dia, né? Temos as nossas especificidades, mas tem o geral que a gente precisa estar também nesse geral, né? Então isso é uma questão que eu acho que engrena bem ali, né? Sindicatos de base e a federação, né? E como que a federação... Bom, primeiro essa questão que a Luciana até apontou no início, né? Que hoje a gente não está ali junto com as demais minorias, né? Na coordenação das demais minorias, e isso precisa ser revisto para anteontem, que para ontem está tarde, né? Porque senão isso é mais um fator para ajudar a invisibilizar. A gente precisa estar junto com todo mundo lá, junto com todo mundo, não no etc., né? Junto lá com toda a galera oprimida. Porque se pessoa com deficiência não for oprimido, eu não sei mais o que é, né? Enfim, então isso é extremamente necessário. E hoje a FENAJUF para caminhar, né? Como é que ela vai caminhar? E aí a gente usa como exemplo a questão do PLP 454 lá atrás. Como é que se deu a questão do PLP 454 lá atrás? Ano passado eu vi uma matéria publicada sobre o PLP 454 da federação, fui ler a matéria, olha que maravilha, a federação está tocando o PLP 454, aposentadoria especial. Eu falei, opa, peraí, como assim? Como assim? E como sendo a maravilha do mundo. Aí a gente se organizou e tal, viu isso, a gente conversou ano passado sobre isso. Olha, não é bem assim, dá um passo atrás aí, calma, segura, freia, né? Porque não é para ser assim. Peraí, vocês conversaram com alguém, pelo menos? Tem alguém com deficiência falando sobre esse tema? Porque se tiver, tudo bem, pelo menos foi consultado, é uma visão, pelo menos. Mas não tinha. Então, assim, a gente teve que dar esse passo atrás, a federação se reorganizou em relação a essa luta, e aí veio uma série de questões de lá para cá, talvez seja melhor falada na sua mesa própria, né? Vai ter disso. Então, hoje em dia, a gente fez o quê? A gente recolocou a FENAJUF no trilho dessa história. Então, então por que ela não pode caminhar assim? Precisa ter algum órgão consultivo, que o seja, uma comissão consultiva, uma coordenação a nível nacional, uma coordenação nacional pode ser composta aí, sei lá, umas 3 pessoas, talvez, em nível nacional, que seja consultiva em relação a esses temas, né? Que a direção possa se pautar nessa coordenação para poder agir, né? Porque senão perde legitimidade, enfim, né? Vai estar atuando sem conhecer a causa, enfim. Né? E essa comissão, essa coordenação poderia tocar melhor essa questão, andando par e passo com a direção da nossa FENAJUF. Né? Claro que, pelo menos com alguma estrutura de assessoria parlamentar para auxiliar essa comissão essa coordenação em alguns aspectos, porque obviamente que a gente não vai ter pernas para isso, né? Para atuar, por exemplo, vai ter a fala do nosso Alexandre Marques, falando dos variados projetos de lei que se tem, né, sobre a pessoa com deficiência, e são variados mesmo, porque todo mundo quer levar algum, né, quer levar, né, os louros né, em relação à pessoa com deficiência. Então, aprova qualquer coisa que seja lá no Congresso, olha, eu sou, né, defensor desse segmento e tal. Só que muitas das vezes são coisas que já existem, coisas que desnecessárias em alguns aspectos, e isso tudo precisa ser muito bem visto e analisado para que a gente não entre numa canoa furada, né? Então, acho super importante isso para que a FENAJUF possa caminhar
par e passo com o segmento das pessoas com deficiência. Temos outras propostas ali na nossa resolução, que a gente vai fazer a leitura amanhã, e a gente pode melhorar muita coisa ali, eu acho, até porque a gente meio que foi feito assim, meio que ao apagar das luzes lá para entrar lá no caderno de teses e corre daqui, acerta dali, joga para lá, vem para cá. Então tem algumas coisas para serem acertadas, até questão de termos, algumas coisas que a gente pode ir acertando amanhã, quando da leitura. E aí eu trago até essa proposta aqui como um encaminhamento para amanhã, quando a gente for fazer, Lucena, Gerson e Luciana. Acho que a gente pode fazer alguma coisa nos moldes do que a gente faz em nossas plenárias e congressos, e lendo, e quem tiver destaque ali, destaca aquilo ali, para ir acrescentando alguma coisa, ou retirando, o que for achar melhor, né? Talvez a gente consiga até dar uma enxugada naquele documento de hoje para amanhã, para trazer alguma coisa mais já pronta, talvez. Mas aí é intenção. Se a gente vai conseguir ou não, até amanhã não sei. Mas é uma questão que a gente pode estar trabalhando nisso aí. Tá. Então, eu deixo aqui essa proposta. As demais questões, acho que a gente conseguiu pontuar mais ou menos. Também não vou ficar me alongando tanto. E me coloco aí à disposição para os questionamentos, perguntas, e estamos aqui juntos para isso, para tocar o tema, né, a pauta da pessoa com deficiência dentro do Judiciário Federal e MPU. Obrigado.